Olá, turma! Vamos dar continuidade ao estudo das regras de derivação. Na aula de hoje, veremos a regra da cadeia. Sejam todos bem-vindos e aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Então, venham comigo. Consideremos uma função g e se g for diferenciável, isto é, se tiver a derivada no ponto x, e f também for diferenciável no ponto gx, então a composição f bola g de x, ou seja, f de g de x, é derivável ou diferenciável no ponto x. O que nós vamos fazer é o seguinte, pessoal. Se eu tenho um f de g de x, nós vamos chamar essa função de g de x de u, tá certo? Vamos escrever o y como sendo f de u. E para calcular a derivada de y em relação a x, lembremos-nos que esta notação eu já vos disse em aulas anteriores, que tanto faz f' de x como dy dx. O que significa dy dx é derivar y em função de x. Muito bem, para derivar y em função de x, como nós temos aqui o g de x chamando de u, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos inicialmente derivar y em função de u e multiplicar pela derivada de u em função de x. Ora, se y varia em função de u e u varia em função de x, então y varia em função de x. Assim, dizendo de um modo muito simplista, se eu cortar esse du com du aqui, sobra ΔY ou dy sobre dx. Na verdade, a ideia não é essa. A ideia é essa taxa de variação. Quando eu tenho uma variação de y em função de u, eu tenho uma variação de u em função de x. Professor, tá tudo muito confuso, eu não estou entendendo essa história. Nós vamos entender, pessoal. Isso é a regra da cadeia, é quando eu tenho uma função dentro de outra. Nós sabemos, por exemplo, que se eu tenho x elevado a n, a sua derivada é n que multiplica x elevado a n menos 1. Mas e assim no lugar desse x eu tiver uma outra função? Então são casos como este e outros que nós teremos que usar a regra da cadeia. Vamos entender aqui com um exemplo. Vejam bem, ó. Atenção, acompanhem comigo. Vamos derivar a função f de x igual a 3x mais 2 elevado a 5. Olha a nossa função, pessoal. F de x igual a 3x mais 2 elevado a 5. Veja que eu tenho uma potência numa função afim aqui num binômio. Desenvolver essa potência e usar as regras que já conhecemos, a regra da soma e a regra geral, eu teria que pegar o 3x mais 2 e multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Isso daria um polinômio do quinto grau com 6 termos. Ficaria uma expressão enorme aqui e bem trabalhosa de fazer essa conta. A derivada depois ficaria simples. Então aqui nós vamos usar a regra de cadeia do seguinte modo. Ó. Vamos chamar isso que está aqui dentro de u. Se eu chamar isso aqui de u, eu terei u igual a 3x mais 5. Não é verdade? E reescrevendo aqui, eu terei como? Ó, quem será o meu y? Y sendo f de u. Y sendo f de u. Trocando isso aqui por u, eu tenho u elevado a 5. E é muito fácil derivar u elevado a 5. Não é verdade? Eu posso fazer agora um dy, ó, seguindo lá a regrinha que eu disse. Quem vai ser o dy dx? Vai ser dy du. Opa, dy du. dy du. Atenção. Vezes du dx. dy du já dá pra gente saber, ó, quem é o nosso f de u. Ora, fica bem fácil aqui fazer essa derivada, né, aplicando a regra geral. Quem é dy du? É derivar a função u. Esse 5 volta multiplicando e diminui um do expoente. Fica 5u elevado a 4. É verdade? Mas eu quero a derivada em função de x. Quem é u? O de x é 3x mais 5.
Então a gente vem aqui e deriva u em função de x. Derivar u em função de x é derivar esta função. Ó, aqui u em função de x. U em função de x é 3x mais 5. Quem é a derivada de 3x mais 5? Aqui, pessoal, ó. 3x, a derivada de 3x é 3. E de 5, a constante é 0, né? Agora que temos dy, du e du dx, dy dx, que é a nossa derivada original, é essa função aqui, ó. Porque f de x pode ser representado por y, né? Vocês lembram que f de x vale y, não é verdade? Então, dy dx é derivar essa função. Vai ser quem? Vai ser dy du, que deu 5u elevado a 4, vezes dx du, que deu 3. Ora, isso dá 15u elevado a 4. Só que nós não queremos em função de u, nós queremos em função de x. Então, eu volto e substituo aqui, ó. Quanto é que vale o u? 3x mais 5. Então, fica 15 vezes 3x mais 5 elevado a 4. Eu substituí, ó, tá u elevado a 4, mais u vale 3x mais 5. Então, fica 3x mais 5 elevado a 4. Vixe, professor, é complicado. É não, pessoal. Não é complicado. Tenha calma. Vou reexplicar esse item por um caminho bem simples. Atenção, ó. Aqui nós usamos... Atenção. A função era essa aqui, né, pessoal? Ó, 3x mais 2 elevado a 5, não é isso? Conferindo aqui, ó, confirmando, ó, 3x mais 2 elevado a 5. Quanto deu sua derivada? 15 vezes 3x mais 5 elevado... Desculpa, pessoal, não é mais 5, não. Tinha cometido um errinho aqui. Vamos consertar. É 3x mais 2. É 3x mais 2. Desculpem, tinha tido uma falhinha. O 3x mais 5 é 3x mais 2. Ele não tinha motivo para virar um 5 aqui. Foi só um equívoco da minha parte. Mas não influi na explicação. Até porque a derivada desse 2 é 0 e nem influi na solução. Entretanto, temos que ter a devida atenção. Ok? Foi só um vacilozinho. Perdoe-me. Vamos lá então continuar. Como é que eu posso derivar isso aqui? Eu posso chamar aqui dentro de u. Nós já vimos todo o processo. Um outro modo de fazer isso direto seria uma espécie de truque que a gente vai usar. É o que eu chamo de derivar por fora e derivar por dentro. Você deriva, equivale a tudo que eu acabei de explicar. Ó. Esse 5 volta multiplicando, tá certo? 3x mais 2 fica elevado a 4. Até aqui ficou claro? Só que até aqui nós só derivamos por fora. Ó. O expoente volta multiplicando e diminuímos 1 do expoente. Só que eu tenho que multiplicar tudo isso pela derivada aqui de dentro. Tá certo? Você tem que derivar aqui dentro. Ó. Você pega o que está dentro, 3x mais 2, e deriva. Uma linhazinha aqui significa que eu vou derivar isso aqui. Quem é a derivada de 3x? É 3. E de 2 é 0. Então, essa derivada dá 3. Multiplica por 3. Olha como fica rápido. Quem é o meu f' de x? 5 vezes 3, 15 vezes 3x mais 2 elevado a 4. Mesmíssimo resultado. Aquela história do dy sobre dx ser igual a dy de du vezes du dx equivale a essa mesma coisa. A derivar por fora e derivar o que está dentro e multiplicar. Dá sempre certo. Evita de ter que fazer a substituição, a mudança de variável. Veja que aqui na fórmula, sem resolver direto, o que nós fizemos foi uma mudança de variável. Eu mudei isso aqui da variável x para a variável u, para derivar em relação a u e depois em relação a x. Mas o resultado é o mesmo. Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos trabalhar mais exemplos para deixar mais claro, pessoal. Vamos trabalhar um outro exemplo aqui, ó. Vamos chamar aqui de exemplo 2. Vamos deixar bem claro. Se alguém ainda ficou com dúvida, se liga aqui. Se nós temos f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 1, tudo isso elevado a 4, quem é f' de x? Atenção.
Nós vamos derivar fora, ó, esse 4 vai voltar multiplicando, fica 4 vezes. Você repete tudo e diminui um no expoente, fica x² mais 3x mais 1. Tudo isso agora elevado a 3, só que tem que multiplicar por mais uma coisa. Ó. Essa primeira parte nós aplicamos a regra geral que vocês já conhecem. O expoente volta multiplicando, diminui um do expoente. Só que quando eu tenho um polinômio ou outros tipos de expressões que nós vamos estudar, quando estudarmos derivadas trigonométricas, derivadas de função exponencial e de logaritmo, nós vamos ver que ocorre muito essa regra da cadeia. Por enquanto eu estou trabalhando só com funções exponenciais, porque não trabalhamos ainda as derivadas fundamentais, as trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. Muito bem, ó, regra da cadeia. Além de voltar multiplicando, você tem que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, que seria o meu u. Então você vem aqui e deriva essa função. Atenção, ó. Você deriva só de dentro, sem considerar o expoente. Ó. Quem é a função? X² mais 3x mais 1. Você deriva ela. Essa linhazinha aqui significa que nós vamos derivá-la. Quem é a derivada de x²? Pela regra que já conhecemos, é 2x, né, pessoal? O 2 volta multiplicando, ó. 2 vezes x. Quem é a derivada de 3x? É 3. E a derivada de 1 é 0. Então, a derivada de x² mais 3x mais 1 dá 2x mais 3. Você volta aqui e multiplica por ela, pessoal, ó. 2x mais 3. Ó, aqui tem um expoente, eu não posso efetuar a multiplicação, mas esse com esses dois aqui que não tem o expoente, eu posso multiplicar. Então vai ficar assim, f' de x igual. Você vai multiplicar esse com esses aqui, ó. Por que com esses? Por que não pode com esse aqui aplicar a propriedade distributiva? Porque aqui está elevado a 3, então vai ficar, ó, 4 vezes 2x, 8x, mais 4 vezes 3, 12, tudo isso vezes x² mais 3x mais 1 elevado a 3. Está aqui a derivada desta função. Vocês me entenderam, pessoal? O que eu chamei de derivar por fora e derivar por dentro? Ó, deriva, volta o expoente multiplicando, diminui 1. Depois deriva por dentro e multiplica aqui. Ficou claro? Vamos trabalhar outro exemplo? Vamos lá, ó, aqui mesmo, ó. Esse espaço, vamos trabalhar aqui outro exemplo. Até botar de outra cor aqui para a gente não misturar. Vou chamar aqui de exemplo 3. Atenção, ó, exemplo 3. Se tivermos assim, ó, g de x igual a 7x menos 1 elevado a 6. Quem seria g' de x? Pessoal, nesse caso, ó, g' de x será igual a regra da cadeia. Vamos derivar por fora primeiro. 6 volta multiplicando. Fica 7x menos 1. Diminui 1 do expoente. 6 menos 1, 5. E deriva aqui dentro. Que é a derivada de 7x menos 1. Ó, vem aqui dentro e deriva, né? Que é a derivada de 7x menos 1. Claro que é 7. Porque a derivada de 7x é 7. E de menos 1, que é uma constante, é 0. Então, 7. Logo, o g' de x ficará igual. Você multiplica esse 6 com esse 7. 6 vezes 7, 42. Vezes 7x menos 1 elevado a 5. Está aí feita a derivada utilizando a regra da cadeia. Vou explicar mais um exemplo para ficar cada vez mais claro. Fiquem atentos. Atenção, ó. Por favor, acompanhem comigo. Vamos supor que nós temos aqui, vou chamar aqui de exemplo 4, a função y igual... Pessoal, tanto faz usar y como f de x, g de x, h de x. Y é o mesmo que f de x, tá certo? Ou g de x, essa letrinha aí não importa. Se eu tiver assim, ó. Y igual a x ao cubo menos 8, tudo isso é elevado a 4. Quem é y'? Mesma coisa que f' de x, viu, pessoal? Tá no mesmo. Ok. Vamos lá aplicar a regra da cadeia. O 4 volta multiplicando. Captaram a ideia? Repete aqui o parênteses x ao cubo menos 8
Diminui um do expoente, 4 menos 1, 3. Está concluído? Ainda não. O que nós temos que fazer, pessoal? Claro, nós temos que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então a gente vai derivar isso aqui, que é a derivada de x ao cubo menos 8. Bom, de x ao cubo, 3 volta multiplicando, fica 3x, e diminui no expoente, fica 3x ao quadrado. De menos 8 é 0, né, pessoal? Porque a derivada da constante é 0. Então aqui fica 3x ao quadrado. Como eu vos disse, eu posso multiplicar esse com esse, ó. Então fica 12x ao quadrado vezes x ao cubo menos 8, tudo isso elevado ao cubo. Eu não posso aplicar a distributiva porque tem primeiro a potenciação. Então está aqui a derivada. Espero que vocês tenham entendido como utilizar a regra da cadeia para derivar funções em que é necessário. Beleza? Então vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abração a todos e até a próxima.